Oi, sétimo ano, tudo bem? Espero que sim, que estejam todos bem. Nessa videoaula, nós teremos uma dinâmica um pouquinho diferente, pois além de corrigir atividades, nós iremos também realizar algumas de forma simultânea. Falaremos sobre a mobilidade da população, onde trabalharemos as atividades 1 a 2 da página 255, 3 a 5 da página 258, 1 a 5 da página 260. Bora? Vamos então, sétimo ano, iniciar a correção das atividades 1 e 2 da página 255. Temos então um texto com o título Desenvolvimento ou Crescimento Econômico. Muitas pessoas confundem o desenvolvimento com o crescimento econômico. O crescimento econômico refere-se ao crescimento quantitativo do produto agregado, ou seja, é um indicador de quanto variou em termos quantitativos o PIB, que é o Produto Interno Bruto, em determinado período do tempo. Já o desenvolvimento econômico vai mais além. Este conceito está atrelado às mudanças qualitativas nas condições de vida da sociedade, na qualidade e eficiência das instituições e também das estruturas produtivas do país. Visa ainda como principal elemento a melhoria no nível de bem-estar. Pensar em desenvolvimento econômico é pensar em modernidade, em mão de obra qualificada e valorizada, em inovações tecnológicas produzidas por empresas domésticas e em eficiência da estrutura produtiva e também governamental. O desenvolvimento econômico implica mudanças no quadro político, institucional, econômico e social, ou seja, exige-se mudanças estruturais. Acima de tudo, tais mudanças devem ter como principal objetivo a melhoria do nível de bem-estar da sociedade e principalmente a redução da pobreza. O desenvolvimento econômico depende do crescimento econômico. Este último deve gerar condições para o aumento do nível real de renda per capita. Só assim é possível a população mais carente conseguir melhorar o padrão de vida, gerando melhoria no nível de bem-estar da sociedade. Assim, o crescimento da economia é o fio condutor para a redução da pobreza. Questão 1. De que forma o crescimento e o desenvolvimento econômicos estão relacionados? O desenvolvimento econômico depende do crescimento econômico. É preciso primeiro acumular riquezas por meio do crescimento e então distribuir e aplicar essas riquezas para a melhoria de vida da população. Questão 2. Em sua opinião, no Brasil está presente mais crescimento ou desenvolvimento econômico? Por quê? É uma resposta pessoal, né, sétimo ano? Mas uma sugestão para vocês. No Brasil está mais presente o crescimento do que o desenvolvimento econômico, uma vez que o país detém um dos maiores índices de desigualdade social do mundo. Corrigindo agora as atividades 3 a 5 da página 258. Tendo como base o quadro que apresentou o Índice de Desenvolvimento Humano por Estado em 2010, responda as questões propostas. Que unidade federativa apresentou o maior IDH em 2010? O Distrito Federal. Questão 4. No Brasil, como se apresenta o IDH em relação ao IDH mundial? Nenhuma das unidades administrativas brasileiras apresentou o índice abaixo ou muito abaixo do desenvolvimento, estando acima da média do desenvolvimento mundial. Questão 5. O Distrito Federal tem um excelente índice. Pesquise se há desigualdades socioeconômicas nessa região e elabore um parágrafo expondo o resultado da pesquisa. Também uma resposta pessoal. Uma sugestão. Apesar de apresentar o índice mais alto, o Distrito Federal apresenta desigualdade socioeconômica significativa, sendo que algumas cidades não têm a mesma infraestrutura que outras. Agora, vamos realizar juntos as atividades 1 a 5 da página 260. Observe o quadro a seguir e responda as questões propostas. A gente tem nesse quadro a evolução do IDH e do coeficiente de Gini no Brasil. Tá bom? Então, vamos aí. Temos o ano, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, e o coeficiente de Gini. Número 1. Em que ano indicado no quadro o Brasil apresentou o IDH mais alto? Qual o coeficiente de Gini desse ano? Então, em 2014 e 2015.
O Brasil apresentou IDH de 0,754, estando na classe do desenvolvimento alto. O coeficiente de Gini em 2015 foi de 51,5%. 2. O que representam esses valores dos dois índices? O índice indica que o Brasil tem um desenvolvimento significativo, mas o coeficiente de Gini indica que a concentração de renda ainda é considerável, ou seja, o Brasil apresenta significativas desigualdades socioeconômicas. 3. Em que ano indicado no quadro o Brasil apresentou IDH mais baixo? Qual o coeficiente de Gini desse ano? Em 1980. O IDH do Brasil foi de 0,522 e o coeficiente de Gini de 58,1%. Questão 4. Em que ano indicado no quadro o coeficiente de Gini foi mais alto? Em 2000, com 58,3%. Questão 5. Pesquise e elabore um texto apresentando as desigualdades socioeconômicas existentes no território brasileiro. É uma resposta pessoal, fiz para vocês uma sugestão com um parágrafo, tá ok? As desigualdades socioeconômicas que ocorrem no Brasil estão relacionadas aos processos históricos de ocupação, de urbanização e de industrialização. Nesse sentido, estão refletidas diferentes situações de grau de sucesso no desenvolvimento das regiões. Deixo aqui para vocês uma frase sétimo ano que diz que tudo vai dar certo. Acredite. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.